Time, olha só, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, tiveram o seu primeiro encontro público juntos. O evento aconteceu em um jantar ontem na cidade de São Paulo. Na semana passada, Alckmin anunciou a sua saída do PSDB e ele próprio admitiu a possibilidade de ser candidato a vice na chapa de Lula. O ex-presidente tem dito que só anuncia oficialmente a candidatura em março e que os dois partidos devem decidir sobre a cada vez mais possível candidatura. E esse jantar de ontem, Bruna Torlai? Eu queria saber, em primeiro lugar, quanto foi a conta, porque a esquerda realmente ela sempre tem hábitos, né? Ela é muito frugal. A gente vê assim, a esquerda é curiosíssima, ela gosta de fazer caridade com o dinheiro dos outros. Então ela confisca da sociedade, distribui um pouquinho, mas ela gosta, o champanhe, devia ter champanhe caríssimo lá, né? Então assim, é isso que eu acho complicado. Você falar de democracia, você falar num evento a portas fechadas, com gente que tem contatos com todos os setores industriais, com todo tipo de lobista, com todo tipo de gente que tem interesse em ter proximidade com o poder. Quando a gente fala de democracia, a gente fala de distribuição do poder. Distribuição do poder é você representar a maior parte do povo. A maior parte do povo é a classe média, classe baixa. Classe média desde classe C, você entende? Até classe A, classe B, classe média alta, classe média baixa, as pessoas que trabalham e pessoas que recolhem impostos. Não é esse tipo de gente que as pessoas que estavam ali, que o Lula, que o Alckmin, estão representando. Estão trabalhando com oligarquias, e o próprio encontro é um retrato disso. Eu acho engraçadíssimo, essas pessoas, os grandes e nobres democratas do Brasil, eles discutem o Brasil a portas fechadas com aquela falazinha do tipo, o povo errou, mas o povo não vai errar de novo, imagina, isso foi uma aberração que o povo fez. Não respeitam a escolha popular, não tentam compreender. A única pessoa que eu vejo na esquerda que tem a dignidade de compreender o homem comum é o Fernando Gabeira, tá? A única pessoa que entendeu que o Bolsonaro, ele simplesmente soube representar o homem comum, aquele que tem preocupações com sua família, que tem preocupações com sua liberdade. Eu achei que você ia falar que era o Piperno. Você me vem com Gabeira. Não, mas de verdade é que uma vez prestigiando a concorrência? Isso não vale, vou chamar o VAR. Veja, eu tava revendo as visões, até para tentar entender o Piperno um pouco melhor, por que é que as pessoas entendem tão mal ao que é o conservadorismo, o que são os conservadores, e por que é que taxam de extrema-direita como se fosse um xingamento. E aí eu vi, eu tava revendo que logo no início do governo, o Fernando Gabeira, numa entrevista, estava revendo essa entrevista, ele diz, não, na verdade a esquerda descuidou do homem comum. E aí quando eu vejo o Lula e o Alckmin num restaurante chique, a portas fechadas, cercados de gente poderosa, eu falo, continuam descuidando. Será que vão ganhar a eleição? Se ganhar a eleição, não ganharão a eleição para fazer jus à confiança do homem comum. Vão continuar governando para si mesmos. O Bolsonaro, ele soube falar ao homem comum. E eu tenho minhas dúvidas realmente se o homem comum vai abandoná-lo, porque ele tem representado essas pessoas que são sistematicamente desprezadas em todo momento que tem eleições no Brasil. São considerados instrumentos úteis naquele momento que é para apertar um botão. De resto, essas pessoas são descartadas. E o Bolsonaro tem uma diferença assim. Ele não descarta essas pessoas. Ele não consegue fazer tudo que ele gostaria de fazer por essas pessoas. Mas ele tenta e ele não esquece delas. E isso é uma diferença importante. Piperno, o Moro se pronunciou sobre esse jantar, dizendo que era um jantar comemorativo da impunidade. O que você acha? O Moro não tem moral para falar sobre muita coisa, né? Até porque ele é um candidato. Ele é adversário desses comensais, né? E é claro que ele está no papel dele de atacar. Assim como ele vai receber ataques também. Então, faz parte do jogo político, não é algo para ser levado tão a sério. E é um candidato que hoje é pouco mais que um candidato da Nico atacando a possível chapa que lidera de longe pesquisa e intenção de voto. Então, nenhuma novidade em relação a isso. Agora, também é uma chapa, uma possível chapa integrada, porque, inclusive, lá atrás, né, no passado, a gente não pode esquecer disso, promoveu, sim, bem-estar, promoveu, por exemplo, enriquecimento de uma grande parcela da população que acabou, felizmente, entrando no mercado consumidor. Foram dezenas de milhões de pessoas que foram tiradas da miséria exatamente para viver com mais dignidade. Então, é claro que existe também um recall desse público todo em relação aos dois integrantes dessa possível chapa. Constantino, eu estou vendo que você quer falar por aqui.
Não, quase tive um troço aqui, mas eu tô zen budista, né? O Piperno esquece da pandemia para falar da economia, hoje esquece da China para falar da economia do começo do governo Lula. Então, assim, dá para fazer análise até de futebol. Eu posso dar palpite de futebol que, a China ajuda que vou ter hoje. boa chance de acertar mais do que ele, né? Não. A China fez um China Play ali ajuda naquele até hoje. começo do 2003 a 2010, que é só olhar no gráfico dos termos de troca. Já falei, Piperno? Termos de troca. Eu prometo tem que ter bom relacionamento político, né? Para o próximo encontro nosso, mas termos de troca, sem isso não dá para fazer a análise que você está fazendo. Claro. Mas vamos lá, né? Sobre o jantar, Paulo. O que eu posso dizer sobre isso é o seguinte: a elite tucana é podre e a elite do Brasil, via de regra, é uma elite tucana. Tá? Então eu falo isso sem nenhum problema, porque o Brasil não está onde está à toa. Isso não é obra do acaso, né? Isso é fruto de muito esforço e empenho dessas elites podres, né? Então, se depois de tudo que o PT e que o Lula, em particular, fizeram com o Brasil, há uma chance mesmo de essa elite se esforçar desse jeito para trazê-los de volta. A única coisa que eu posso dizer, Paulo, do fundo do meu coração, é que o Brasil, e eu não falo por todos os brasileiros, óbvio, né? Mas o Brasil vai merecer o destino que terá, assim como o Chile talvez mereça agora ir na direção da Argentina, porque isso são escolhas, né? E depois de tudo que aconteceu, não dá para apelar para a ignorância, não dá para se fazer de sonso. O Alckmin, nesse jantar, com aquela imagem abraçando o Lula, falando no ouvido ali, ele só deve imaginar assim, desculpa por ter te chamado de ladrão, né? E o Lula respondendo, tá tudo bem, chuchu, deve ser algo assim, né? Então, que imagem é essa que fica para o Alckmin? É a coisa mais podre na história da carreira dele. Então, assim, eu volto a repetir aquilo que eu falo com muita frequência aqui, Paulo. O destino de todo tucano é descer do muro do lado esquerdo e, de preferência, cair no colo de um petista. É por isso que eu digo com toda tranquilidade aos nossos telespectadores e ouvintes: nunca confiem num tucano. Ô Consta, deixa eu te fazer uma pergunta aprofundando isso que você disse, porque você olha da ótica das pessoas que estão votando no Lula, mas eu quero olhar de uma outra ótica também nessa história. O Bolsonaro tem culpa no cartório também nessa história, porque se a gente for analisar, há uma rejeição ao governo dele que não saiu apenas da mídia, não saiu apenas de uma classe artística, saiu de uma rejeição de, por muitas vezes, pessoas que têm uma certa ponderação, que talvez não gostam de um discurso tão forte quanto o dele, principalmente no que se refere à pandemia, que olham isso e se afastam. Ou seja, qual que é a culpa no cartório que o Bolsonaro tem? Estou dizendo isso porque eu acho que ele tem culpa nesse cartório, dessa situação. Não, mas então, se afastar de Bolsonaro por nojinho da falta de liturgia do cargo e se aproximar do Lula, aí eu repito, é uma elite que merece o destino que terá se escolher isso. É uma elite criada a leite de soja, chapa tênis, que acha que tem prioridades muito estranhas. Mas, ô Constantino, eu tenho um nojinho do Bolsonaro, deixa eu abraçar o capeta. Deixa eu só te fazer uma interrupção. O Bolsonaro vai precisar desses votos, Consta. Se ele quer ganhar a eleição, ele não vai poder só dialogar com as pessoas que já o apoiam. Ele vai ter que mudar a postura dele, porque no momento em que fala de chapa-tênis, fala, mas esse cara aqui é tucano, o fulano... Essas pessoas, elas podem também ser antipetistas. Elas também podem ser antipetistas, ou não. Ou toda pessoa que vai fazer uma crítica ao Bolsonaro, naturalmente, necessariamente, vai virar um petista. Eu acho que eu acho que o Bolsonaro está precisando olhar para esse público também, que é um público mais de centro. Não tem a menor dúvida. É um público de centro que não entra nesses discursos que, por muitas vezes, são discursos um pouco mais fortes aí dele. E em relação à pandemia, muita gente discorda dessa postura e dessa atuação dele. Perfeito, Paulo, tá perfeito. Bolsonaro erra muito na postura... Né? E afasta uma classe média alta de maneira desnecessária. Tá tudo perfeito. Meu ponto é outro. Meu ponto é o tucano, e eu tô falando especificamente dos tucanos. Se tem alguém que olha assim e fala, putz, Bolsonaro não dá mais, não sei o quê, beleza, ele não vai abraçar o Lula. Esse cara, se ele tiver alguma sensatez, ele tá irritado com o Bolsonaro, mas ele não abraça o Lula. Meu ponto é o Alckmin.
É o tucano que foi lá abraçar o Lula. O seu ponto é quem abraça o Lula. Perfeitamente. Nós vamos continuar com essa discussão aqui, porque ela está muito boa. São 5 horas e 41 minutos. Fica por aí, daqui a pouquinho tem mais 3 em 1 aqui na Jovem Pan News. Desta segunda-feira, antes da gente seguir aqui com o programa, eu quero voltar naquela discussão do jantar de ontem, porque eu quero ouvir o nosso Jorge Serrão. Chama o VAR para mim, Serrão. Vou chamar o VAR para 2 pontos. Essa turma que foi lá ontem não pode ser chamada de elite. Elite é o melhor entre os melhores e ali esse conceito não se aplica. Ali estava a oligarquia da cleptocracia. Sobre o jantar, a parada indigesta. Você pediu uma análise sobre aquela foto do abraço entre Lula e Alckmin? Pois é, no meu artigo de hoje, no site da Jovem Pan, eu faço essa análise. Ali é o abraço dos afogados. Até porque, lembra o que Alckmin falou no dia 19 de setembro de 2018 sobre Lula? Olha aqui, não existe a menor chance de aliança com o PT. Vou disputar e vencer o segundo turno para recuperar os empregos que eles destruíram saqueando o Brasil. Jamais terão meu apoio para voltar à cena do crime. Seus apoiadores são aqueles que acampam em frente a uma penitenciária, disse Geraldo Alckmin, que agora vai se coligar com o PT? Ele mandou esquecer o passado, mas a turma da internet tem boa memória.